Muito bem, vamos orar, né? Vamos falar com Deus nesta manhã de quinta-feira. Agradecer, glorificar, adorar a Deus na beleza, na majestade da santidade dEle. Buscar de Deus a força, a graça, a direção, a proteção. Senhor, precisamos de Ti, principalmente do assunto que vamos abordar hoje, Senhor. Neste culto a Ti, neste culto ao Senhor, neste culto em que vamos honrar, adorar, glorificar e exaltar o Senhor, vamos abordar este assunto hoje, porque a Bíblia aborda este assunto e nós não podemos deixar de lado nenhum assunto. Então vamos falar disso hoje. Pedimos a Tua ajuda, pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos a Tua compaixão, pedimos, Senhor, a Tua santa e maravilhosa proteção a cada um de nós. Nos proteja, Senhor, de toda maldade. Principalmente, Senhor, nos proteja da mentira. Fortifica-nos em Ti. Deixa-nos a cada dia, a cada instante, a cada momento das nossas vidas mais sólidos no nosso Senhor, mais fortificados, mais grudados em Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Fala conosco nesta manhã. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Livra-nos principalmente da mentira. Livra-nos, Senhor, daqueles que querem atrapalhar. Ajuda-nos a entendermos, ajuda-nos a termos compreensão daquilo que a Bíblia fala e que juntos, eu, os meus irmãos e irmãs, possamos crescer um pouquinho mais que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, então, é o que eu peço. Recebe a nossa adoração e o nosso culto. E eu oro assim, no nome sagrado, poderoso e santo do nosso Senhor, do nosso Salvador, único, suficiente, pessoal, universal e intransferível, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, bom dia a vocês que estão chegando aí no Facebook, né? Você pode acompanhar a gente pelo facebook.com/Pastor Mário Filho, pode acompanhar, viu? E como nós estamos sem rádio, divulgue a programação, né? Não é para divulgar a igreja, nada disso. Divulgue a programação, porque eu tenho assim a consciência muito, mas muito tranquila e a convicção de que aqui a gente só fala a verdade, tá? Então pode divulgar. Você não vai passar vergonha, não. Você mandou ouvir tal pessoa, não. Só a verdade. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, nós teremos aquela programação especial de perguntas e respostas, tá? Você pode participar com a gente aqui. Se você tiver alguma dúvida bíblica ou sobre
a vida cristã, pode perguntar, viu? Eu não identifico ninguém, então pode perguntar que a gente responde sim, tá? Pergunta via telefone, via WhatsApp. 019-99257-9226. Abre a Bíblia, se você puder. Eu gostaria muito que você abrisse, porque este assunto aqui é importante. Muito importante. Extremamente importante para você crescer, para você ter entendimento. Ontem eu falei para os irmãos que eu tinha livro, né, que falava sobre o azeite e tal, né? Então aqui, os 2 livros, olha, esse aqui eu comprei lá em Israel, mas ele é traduzido para o português, tá? Chama-se, é que vai aparecer o contrário aí, né? Mas é A Vida Diária no Tempo de Jesus. Esse aqui veio lá de Israel, mas está em português. O autor é Miriam Feiberg Vamosh. E esse daqui você encontra aí em qualquer livraria. Não é livraria cristã, essas livrarias, não, é lugar de livro mesmo, né? William Coleman, William Coleman, tá vendo? Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. É um livro extremamente sério para quem quer estudar a respeito dos tempos da Bíblia, né? Vai encontrar aqui o que eu falei ontem, gente, sobre as azeitonas, o azeite, para que era usado, né? Que tipo de azeite era usado para lamparina, enfim, vai encontrar usado como combustível, como cosmético, como remédio, tudo que eu falei ontem aqui, né? Então as pessoas precisam, antes de contradizer, né? Você vai encontrar aqui o figo, que também era usado como remédio, enfim, está aqui os 2 livros que eu falei. A Vida Diária no Tempo de Jesus, eu não sei se você vai encontrar aqui, tá? Agora, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William Coleman. Isso, irmão Fábio, William Coleman, exatamente assim, tá? Você encontra aí nas livrarias, nas boas livrarias, e vale a pena você ler, viu? Eu só estou mostrando porque ontem eu falei que eu tinha, né? E a gente estuda aqui, né? Gente, me perdoe, deixa eu tomar mais um golinho de café, aí já acaba o café, tá? Prontinho, acabou. Vamos abrir a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 2 Pedro 2, 4, e Judas, no verso 6. Né? Eu vou ler Judas logo em seguida, porque senão alguém já não espera a gente pregar e já escreve aí, né? Então, espera a pregação, porque muito provavelmente, até o final da pregação, as suas dúvidas vão ser esclarecidas, né? Então espera um pouquinho, eu vou falando, né? Tenha paciência de esperar. O assunto é pesado, então tenha um pouquinho de paciência. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Presta atenção, porque eu vou ler os 2 versículos para depois completar com informações.
2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. 2 Pedro 2,4. Agora eu vou ler Judas no versículo de número 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Bom, então, você vai ver aqui que em Pedro, na tradução, aparece a palavra inferno. E eu sempre digo aqui para os irmãos que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno será inaugurado lá em Apocalipse, Então a palavra inferno, que muitas vezes aparece na Bíblia, irmã Cláudia, ela tem significados que variam de acordo com o texto em que a palavra está citada. Porque inferno pode ser, por exemplo, o mundo dos mortos, que no hebraico é Sheol. Você vai encontrar em Deuteronômio 32, 22 e Salmo 9, 17. Você vai encontrar também Hades, que é a palavra grega para Sheol, que é hebraico, que significa, o que significa Hades? A mesma coisa que Sheol, que é um lugar das almas, daqueles que já morreram. Em alguns lugares vai vir inferno, mas está se referindo a Hades. Mateus capítulo 11, versículo 23, Lucas 10, 15 e Lucas 16, 23. Você vai encontrar também uma outra palavra que às vezes é traduzida por inferno, que é Geena, que é um termo usado para dizer que é um lugar de suplício. Mateus 5, 22, no original está escrito Geena. E Marcos 9, 43. E você vai encontrar aqui em Pedro, capítulo 2, versículo 4, não estava escrito inferno. É isso que eu quero que você entenda. No original está escrito Tártaro, que quer dizer o quê? O mais profundo abismo. E foi traduzido por inferno. Você está entendendo? Então, a palavra inferno, quando você lê inferno, você tem que saber o contexto daquilo que está escrito, para você não achar que é o inferno, o lago de fogo e enxofre, que ainda não foi inaugurado. Eu gosto de usar esse termo inaugurado, Então, esses textos que eu acabei de ler, e outros, Geena, irmão Fábio, não é Geeba, é Geena, G de gato, E de errado, H de Horácio, E, N de navio, outro N de navio e A, tá? Geena. Esses dois textos de Pedro e Judas não quer dizer que todos os anjos
maus, os anjos caídos, estejam lá no inferno. Não é isso. É um lugar, né, que aqui na tradução recebe o nome de inferno, né? Mas a Bíblia mostra para a gente que a maioria dos anjos caídos estão soltos. É isso que a Bíblia mostra. Em Efésios capítulo 6, versículo 2. Mas, em breve, todos eles serão julgados e condenados para sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 e 14. 10 ao 14. Aonde é que estão esses anjos? Espera, não pergunta nada, não. Espera, deixa eu chegar até o final aí, tá? Você vai entender muita coisa. Mesmo que passar um pouquinho das 11, vale a pena. A maioria destes anjos, por serem seres espirituais, e como a Bíblia nos orienta em Efésios, capítulo 2, versículo 2, né? Nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Esses anjos estão nas regiões celestiais. O diabo e os seus demônios estão nos ares, procurando vítimas. Então, quando você lê na Bíblia termos como principado, potestade, forças espirituais, estas palavras querem dizer não somente o lugar onde estes anjos moram, mas também querem dizer o poder de decisão que eles exercem no cumprimento das suas responsabilidades infernais. Então, quando você lê lá, principado não é só coisa ruim, né? Mas aqui está se referindo, no contexto, a coisas ruins. Potestades, né? Isso quer dizer um lugar que eles habitam, que eles ficam, e aquilo que eles fazem de mal. Os demônios, meus irmãos e irmãs, e isso é importante você saber, porque sabendo isso, ninguém te engana, ninguém te enrola, ninguém mente para você, ninguém cria na sua mente fantasias, porque você tem o conhecimento bíblico. Os demônios estão aí. E ainda tem um tempo aí que nós não sabemos qual esse tempo para trabalhar. Por isso que a Bíblia diz que é bom que a gente cuide da nossa casa. A casa é o nosso corpo. A casa não é onde a gente mora com uma família. A casa, nesse contexto, é o corpo. Manter a casa limpa é manter o corpo limpo de pensamentos e atos que possam facilitar a entrada de demônios. Cristo deve ser o Senhor das nossas casas. Mais uma vez, casa não é o imóvel, casa é o seu corpo. O Espírito Santo de Deus é que deve habitar a nossa casa. E aonde habita o Espírito Santo de Deus, irmãos e irmãs, não tem como
habitar um demônio. Aonde mora o Espírito Santo de Deus, não tem como morar um demônio. Entendeu isso? Então, quando você vê uma pessoa possessa, que esteja realmente possessa, porque eu volto a dizer que a maioria das possessões são falsas, né? Não tem o Espírito Santo. Não importa se a pessoa está na igreja há 30 anos, ela não é morada do Espírito Santo. Porque se morasse ali o Espírito Santo, nenhum demônio poderia assumir aquela casa, aquele corpo. Né? Então é importante você conhecer a palavra de Deus e viver aquilo que está escrito. Por quê? Conhecendo a palavra de Deus e vivendo aquilo que está escrito, obedecendo a palavra, nós podemos vencer o diabo e os seus anjos caídos. Porque a Bíblia diz, olha, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, ou não sabeis que vós, os santos, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então você vê que esta passagem aqui lança por terra aquelas pessoas que se utilizam mal da Bíblia para dizer que a gente não pode julgar nada. Não pode julgar. Não pode julgar como? Então está errada a Bíblia? É que eles pegam a passagem, né, que Cristo fala daqueles que fazem um julgamento errado, daqueles que fazem um julgamento usando as suas próprias leis, usando seus próprios conceitos. Mas nós vamos julgar usando conceitos bíblicos e somos incentivados a julgar usando conceitos bíblicos. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Agora, olha só, preste atenção nisso que eu vou trazer para você agora. Vou fazer uma pergunta para você. Você não vai responder para mim. Responde para você aí. E depois eu vou esclarecer você biblicamente. E você vai saber se a sua resposta está correta ou está errada. Você acha que um demônio, um anjo caído, pode se materializar? Qual a sua posição sobre isso? Um demônio pode tomar a forma humana, se materializar? O que você acha disso? Qual a sua posição? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos mostra que os anjos da parte de Deus podem se materializar. Materializar quer dizer tomar forma humana. A pergunta é se um demônio pode se materializar, né? A Bíblia diz que os anjos da parte de Deus podem se materializar. E há várias passagens aqui de anjos em forma humana. Gênesis 18, 1 e 2, 19, 10, Atos capítulo 1, versículo 10 e outras passagens, né? Os anjos de Deus tomam a forma humana, se materializam, sempre que há uma missão envolvida. E isto mormente antes da conclusão da Bíblia. Deus permite
este fato, esta materialização, ou permitiu, né, um anjo se transfigurar em ser humano, exatamente por causa da fraqueza humana. Porque se um anjo aparecesse na sua forma angelical no mundo físico, os próprios homens, seres humanos, não aguentariam esse esplendor. E isso também está na Bíblia. Entendeu? Então, quando a pessoa fica dizendo que está vendo o anjo, ela está contradizendo aquilo que a Bíblia diz. Um anjo, quando aparece, ou aparece só a voz, ou ele está materializado, ele está em forma humana. Porque se ele aparecesse em forma angelical, o ser humano não aguenta o esplendor. E está escrito em Daniel, capítulo 8, versículo 27. Não sou eu que estou inventando, não, está escrito na Bíblia. Então essa gente por aí que diz que eu tive, tudo conversa. Né? E quando eu digo que é conversa, eu digo fundamentado na Bíblia. O que eu fico bravo às vezes é que pessoas que não leem a Bíblia ficam pegando uma passagenzinha ali, não sei o quê, sem contexto, né? E ficam querendo discutir com a gente. Então espera tudo, aí a gente fala do assunto. Um anjo caído, segundo a Bíblia, quando eles caíram da graça, da presença de Deus, eles sofreram uma deformação espiritual, não uma deformação física, porque anjo nunca teve corpo, né? Anjo é um espírito. Mas os demônios, os anjos caídos, quando caíram, quando resolveram seguir Lúcifer, eles sofreram uma deformação. E está lá em Ezequiel, capítulo 28, Isaías, versículo 14, e Apocalipse, capítulo 12. Você lê sobre isso. Essa deformação fez com que eles perdessem a forma angelical. Forma angelical baseando-se na forma dos anjos tementes a Deus, serviçais de Deus, mensageiros de Deus. E esses anjos caídos tornaram-se criaturas horrendas e horríveis. A Bíblia também fala isso. É só você ler Ezequiel 28, 19. Vai estar escrito assim: chegaste a um fim horrível. E Lucas, em um dos seus textos, capítulo 11, se não me falha a memória, ele diz que essas criaturas, esses anjos caídos, esses demônios, estão à procura de corpos humanos para se tornarem hospedeiros. Por que um anjo caído, um demônio, ele procura corpos? Para fazer do corpo desta pessoa uma oficina do mal, uma oficina de coisas maléficas. Então, fundamentado na leitura bíblica geral, e a Bíblia não narra nenhum anjo caído, irmã Marisa, que tenha se materializado. A Bíblia diz que ele procura corpos.
Porque ele não consegue ter um. Porque ele não consegue se materializar como os anjos de Deus. Então a resposta para a pergunta é: não, um anjo caído, um demônio, não pode se materializar, não pode materializar, tomar a forma humana. Não tem. Na Bíblia Sagrada, né? Nenhuma passagem que diga que um anjo de Deus, um mensageiro do Senhor, porque anjo quer dizer exatamente isso, tenha tomado um corpo humano. Tem? Não tem, eu não conheço nenhuma passagem. Ele se materializa, o anjo de Deus toma a forma humana. Ele nunca tomou um corpo. Agora, existem várias passagens de anjos caídos que se apossaram de corpos. Por causa disso, que a gente pode concluir que os demônios não podem se materializar, mas procuram um corpo, uma casa suja, para realizar as suas maldades, deixando aí clara a impossibilidade que eles têm de materialização. Você precisa entender isso, compreender isso, para que você não seja levado ao engano por espertalhões ou por ignorantes. Qual é ou quais são as obras dos anjos caídos de uma maneira geral? Maneira geral, né? Eu não quero ultrapassar das 11 horas, eu quero fechar às 11 horas, então eu vou entrar de maneira geral, né? Um anjo mau, um demônio, ele pode ser colocado por Deus, porque o que você precisa entender é o seguinte: nenhum deles tem autonomia, faz aquilo que quer, né? Você entende isso? Então, quando você ouve esses falsos pastores, falsos tudo que tem por aí, dizendo assim: olha, eu estou vendo aqui que Satanás abriu sua cova, é tudo mentira, porque eles não podem, eles não têm autonomia para matar ninguém, eles não podem, porque Deus é o soberano, não é o diabo que é o soberano, é Deus. Então isso é mentira. Deus pode colocar um anjo caído, um demônio, no meio do povo. Deus pode qualquer coisa. E você lê na Bíblia sobre isso. É só você abrir sua Bíblia aí, no Salmo 78, verso 49. Isso não quer dizer que Deus vai colocar um demônio. Quer dizer que ele pode. Já ocorreu. Mas não quer dizer que pode, que vai ocorrer de novo, ou que esteja ocorrendo. Mas para o seu conhecimento ele pode. Os anjos podem separar cristãos de Cristo. Os anjos maus, os demônios, como é que eles fazem isso? Infiltrando a mentira, fazendo as pessoas acreditarem nas coisas falsas, no misticismo, na fantasia, ao invés da realidade espiritual bíblica. É só você ler Romanos 8:38. Por causa
já disse que é importante você ter conhecimento bíblico. Você pode conhecer de contabilidade, eletrônica, eletricidade, mecânica, é ótimo, tudo isso é muito bom. Mas conhecimento bíblico é essencial. Porque como que um anjo engana? Engana com uma mentira. Engana com uma mentira. Irmão, é exatamente isso, querido, que eu estou falando. Irmão Gilmar. Ele pode se fazer passar por um mensageiro de Deus. Transformar em um anjo de luz é exatamente isso. Não é, irmão, está errado dizer que, porque a Bíblia diz que os demônios, o próprio Satanás pode se transformar num anjo de luz, que ele pode se transformar em qualquer coisa. Anjo de luz aqui, irmão Gilmar, quer dizer, ele pode se passar por um anjo de Deus. Isso que é anjo de luz. Não é qualquer coisa, ele não pode se materializar. Então já deixou de ser qualquer coisa. E como é que ele se passa por um anjo de luz, um anjo de Deus, um verdadeiro mensageiro do Senhor? Com uma mentira. Se você tem um conhecimento bíblico, e a Bíblia fala, pode vir um anjo aqui. Se ele não pregar o verdadeiro evangelho, eu digo, vai embora daqui. Porque não é, eu tenho que ter o conhecimento do verdadeiro evangelho, irmão Gilmar. Senão, como é que eu vou discernir o que é anjo de luz e o que não é? O anjo de luz vai pregar a Bíblia. E você encontra, irmão, em livros apócrifos, que agora não está aqui na minha mente qual deles. Oh meu Deus, será que é Macabeus? Eu não lembro. Né? Por exemplo, você vai encontrar nos livros apócrifos um anjo mentindo. Você vai encontrar nos livros apócrifos anjo ensinando simpatia. Se você não tem conhecimento bíblico, querido, o que vai acontecer? Você vai acreditar, mas é um anjo de luz. Se você tem conhecimento bíblico, você diz, opa, pode parar. Né? Como diz Paulo, se não me falha a memória, pode vir um anjo aqui ensinar. Se não estiver ensinando a Bíblia, cai fora. Entendeu, irmão? Então, anjo de luz aqui é ele enganando que ele é um anjo de Deus. Por causa disso que é importante esta pregação, né? Para você se firmar cada dia, cada vez mais na palavra de Deus. Entende? Um demônio pode causar problema mental em alguém. Um anjo de luz nunca. Agora, como é que você vai saber? Se você tiver conhecimento da palavra. Um demônio, normalmente, como está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele espalha a falsa doutrina. Um anjo de luz, um anjo de Deus, nunca. Nunca. Agora, se você não sabe que é doutrina bíblica e o que é doutrina de homens ou até de demônios, você cai nessa. Entendeu? A importância deste assunto. Um demônio pode possuir um ser humano. Ou pode possuir um animal. Mas ele não pode se transformar num animal. Nem num ser humano. Entendeu? Então, tenha bem na sua mente essa coisa de anjo de luz, tá? Anjo de luz é um anjo do Senhor. Os demônios podem enganar as pessoas se dizendo anjo de luz. Você está vendo a importância da gente não ficar ouvindo essas... estou vendo um varão de branco.
Olha, por que Deus vai... Hoje uma irmã me mandou essas profecias xaropes que vêm por aí, né? Porque eu acordei hoje, tive uma visão. Não tem visão nenhuma. O que nós temos que saber de hoje, de amanhã, do futuro, está na Bíblia. Gente, Deus não é débil mental. Está na Bíblia. Deus não vai ficar mandando visão para ninguém, não. Para com isso. É que as pessoas querem viver um pouquinho do Velho Testamento, na época dos profetas, e um pouquinho do Novo, na graça. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Agora, ler Bíblia, estudar Bíblia dá trabalho, então as pessoas não querem, elas sonham coisas e colocam isso como se fosse da parte de Deus. E se não é? Mas e se é? Se é, eu tenho a Bíblia. Porque qualquer visão da parte de Deus tem que estar completamente igual à Bíblia Sagrada. Não pode estar uma vírgula diferente. E se está igual à Bíblia Sagrada, por que vai ter visão? Se já está na Bíblia. Você entende isso? Não sei, não estou pedindo para você concordar. Eu estou pedindo para você entender. Se uma visão for perfeitamente igual à Bíblia, por que Deus deixou a Bíblia então? Para a gente não ler e Ele mandar visões para a gente? Então não teria deixado a Bíblia. Entendeu? Quando as pessoas que creem nessas visões caem em esparrelas, caem em enganos, um atrás do outro. Não creia em visão, não creia em profecia. Em nome de Jesus, eu estou implorando isso para vocês. Creiam na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Não tem erro. Não tem como eu errar. Mas nada eu vou errar. Se eu crer na Bíblia. Agora, se eu for crer na visão da menina, na visão não sei de quem, o meu risco de erro é muito grande, por causa dos anjos caídos. Deus pode até usar demônios, e nós falamos aqui, para realizar os propósitos dele. Falei do Salmo 78, verso 49. Será que Deus precisa enviar um demônio aqui para a gente entender a diferença entre um e outro, sendo que está claro na Bíblia? Será que nós vamos tentar a Deus a este ponto? Não precisa, né, meus irmãos? É só a gente ser sério com as coisas, não sermos levianos, né? Por causa disso que eu quis trazer este assunto hoje, anjos caídos. Nosso tempo no rádio é sempre extremamente limitado e também enjoa as pessoas de ficarem ouvindo muito, né? Mas é isso a princípio, irmãos. Num outro dia, numa outra oportunidade, a gente volta a falar do assunto, fala um pouquinho mais deste assunto, traz um pouco mais de informação bíblica para os irmãos. Vamos orar. Amado Deus, santo, querido, poderoso, tremendo, adorado Pai, nós te glorificamos, rendemos graças ao Senhor, adoramos o Senhor na beleza, na majestade da tua santidade. Graças, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje, que os meus irmãos possam checar, confrontar com a palavra tudo que foi dito aqui e que fiquem, Senhor, com a verdade, não a minha verdade, nem a verdade de ninguém, mas a verdade da Bíblia Sagrada. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.